Você já sentiu aquele solavanco brusco, aquela sacudida repentina, exatamente no momento em que estava quase dormindo? Não foi sonho. Não foi coincidência. É o seu sistema nervoso enviando um sinal que você não pode ignorar, e que, em alguns casos, indica algo muito mais sério do que ninguém te contou. Enquanto você assiste isso, milhões de pessoas estão passando pela mesma coisa toda noite. Aquele espasmo, aquela sensação de cair no vazio, aquele susto que arranca você do sono no exato momento em que seu corpo estava tentando descansar. E a maioria das pessoas pensa que é completamente normal, que é só cansaço acumulado, que vai passar sozinho com o tempo, mas não vai. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine acompanhou mais de 4.000 adultos durante 3 anos e descobriu algo que mudou a forma como a medicina do sono interpreta esse fenômeno. Pessoas que experienciam esses espasmos com frequência, mais de 3 vezes por semana, têm risco 62% maior de desenvolver apneia do sono não diagnosticada, e a apneia do sono não tratada está diretamente ligada a infarto, derrame e declínio cognitivo acelerado. 62%. Para algo que a maioria das pessoas descarta como inofensivo. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que é esse fenômeno que a ciência chama de mioclonia hipnagógica. Por que ele acontece com você especificamente? As 3 causas reais que a medicina convencional raramente menciona em uma consulta de rotina. Quando esse espasmo deixa de ser inofensivo e se torna um sinal de alerta vermelho que exige atenção imediata. E o protocolo exato que você pode começar a aplicar ainda esta noite para eliminar esses episódios, melhorar a profundidade do seu sono e proteger seu coração e seu cérebro enquanto você dorme. Fique comigo até o final. Porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre este tema este ano. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Com que frequência você sente esse espasmo ao adormecer? Toda noite, algumas vezes por semana, ou raramente? Escreve nos comentários agora mesmo. Toda noite, às vezes, ou raramente. Essa resposta vai me ajudar a entender o nível de urgência do que você está vivendo e pode fazer uma diferença real no que você vai aprender aqui hoje. Agora vamos começar pelo começo. O que exatamente acontece dentro do seu corpo naquele momento preciso em que você sente a sacudida? O nome científico é mioclonia hipnagógica, às vezes chamada de espasmo de início de sono ou abalo hipnótico. O termo hipnagógico vem do grego, hipnos, que significa sono, e agogos, que significa conduzir ou levar. É o estado de transição entre a vigília plena e o sono. Esse momento de fronteira, esse corredor estreito entre 2 mundos, é exatamente onde o espasmo acontece. Para entender por que isso ocorre, você precisa entender o que o seu sistema nervoso está fazendo naquele momento específico. Quando você começa a adormecer, o cérebro passa por uma série de mudanças elétricas muito precisas. As ondas cerebrais começam a desacelerar progressivamente, de ondas beta rápidas, características da vigília ativa, para ondas alfa mais lentas, e depois para ondas teta ainda mais lentas, que marcam o início do sono leve. A temperatura corporal cai ligeiramente, os músculos relaxam de forma gradual, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai. É um processo ordenado, altamente coordenado, que deveria acontecer de forma suave e progressiva, como uma escada que você desce degrau por degrau. Mas em muitas pessoas, esse processo não é suave. Ele é interrompido abruptamente. O que os pesquisadores acreditam é que durante essa transição, o cérebro interpreta o relaxamento muscular súbito como uma queda. Como se você estivesse despencando de uma altura inesperadamente, e em resposta a esse sinal de queda, mesmo que você esteja completamente deitado, seguro, na sua cama, o sistema nervoso dispara uma contração muscular de emergência, uma sacudida reflexa de proteção. É o mesmo reflexo primitivo que faria você se agarrar instintivamente se estivesse realmente caindo de uma árvore ou de uma pedra. Evolutivamente, esse reflexo fazia sentido. Nossos ancestrais dormiam em árvores, em terrenos irregulares, em lugares onde uma queda poderia ser fatal. O sistema nervoso desenvolveu esse mecanismo de segurança há centenas de milhares de anos, e ele ainda está em você, operando todas as noites, mesmo que sua cama esteja a 30 centímetros do chão.
Há uma segunda teoria complementar, que também tem suporte científico. Quando as ondas cerebrais desaceleram durante o início do sono, o cérebro às vezes gera um sinal elétrico errático, uma espécie de ruído no sistema durante a reprogramação elétrica. Esse ruído viaja pelos nervos motores e chega aos músculos como uma descarga involuntária e breve. O resultado é o espasmo. Não há intenção, não há mensagem, não há propósito. É simplesmente eletricidade navegando por um sistema que está em processo de desligamento parcial. Isso soa inofensivo quando acontece 1 ou 2 vezes por mês. O problema começa quando esses espasmos são frequentes, intensos ou acompanhados de outros sintomas, e é exatamente aí que a conversa muda completamente de tom. Vamos falar sobre a primeira causa real. E ela vai surpreender você porque provavelmente não é o que você esperava ouvir: cortisol cronicamente elevado durante a noite. A maioria das pessoas associa cortisol exclusivamente com estresse diurno, com pressão no trabalho, conflitos familiares, preocupações financeiras. Mas o cortisol não desaparece quando o sol se põe e você decide que é hora de relaxar. Em pessoas com o eixo hipotálamo-hipófise adrenal cronicamente ativado, e isso inclui a grande maioria dos adultos acima de 40 anos que vivem em rotinas de alta demanda, os níveis de cortisol à noite permanecem anormalmente altos, mesmo horas depois que qualquer gatilho de estresse identificável desapareceu. Um estudo publicado no European Journal of Endocrinology mediu os níveis noturnos de cortisol em adultos entre 40 e 70 anos e encontrou que aqueles com cortisol elevado no momento de adormecer tinham 3 vezes mais episódios de espasmos hipnóticos do que aqueles com níveis normais. 3 vezes mais. Por quê? Porque o cortisol mantém o sistema nervoso simpático em estado de alerta elevado. Ele essencialmente grita para o seu cérebro: não desligue completamente, pode haver perigo. E quando o cérebro tenta iniciar o processo de sono profundo, mas o cortisol está mantendo o sistema em modo de vigília, o resultado é instabilidade elétrica nas transições entre as fases do sono. E instabilidade elétrica durante a transição vigília-sono produz exatamente esses espasmos. Mas há um detalhe sobre o cortisol noturno elevado que quase ninguém menciona. Ele não vem apenas de estresse emocional óbvio, ele vem de comportamentos que você provavelmente está praticando toda a tarde e toda a noite, achando completamente inofensivos, ou até saudáveis. Exercício físico intenso nas últimas 4 horas antes de dormir eleva o cortisol de forma aguda. Jantar pesado depois das 20 horas força o sistema digestivo a trabalhar ativamente durante as primeiras horas de sono, mantendo o metabolismo e o cortisol elevados. Luz artificial de telas, celular, televisão, computador, após as 21 horas envia ao cérebro o sinal de que ainda é dia, suprimindo melatonina e mantendo o cortisol em circulação. Consumo de notícias perturbadoras ou discussões antes de deitar ativa o eixo de estresse de forma direta e imediata. Se você está fazendo 2, 3 ou 4 desses comportamentos regularmente, o seu sistema nervoso chega à hora de dormir em estado de combate, mesmo que subjetivamente você se sinta tranquilo e cansado. E aqui está o que é ainda mais preocupante sobre o cortisol noturno elevado. Quando o cortisol permanece alto durante a noite, ele interfere diretamente com a produção de melatonina pela glândula pineal. E sem melatonina suficiente, o sono se fragmenta. Você entra e sai das fases do sono de forma irregular, como uma porta que bate com o vento, abrindo e fechando sem ritmo. E cada vez que você tenta descer para o sono profundo de ondas lentas, o cortisol te puxa de volta para níveis mais superficiais. Resultado: espasmos repetidos ao tentar adormecer novamente após cada despertar, sono de baixíssima qualidade e você acorda pela manhã com a sensação de não ter descansado nada, porque na prática você não descansou direito. Agora, vamos para a segunda causa, e essa é a mais subestimada e a mais diretamente tratável de todas. Deficiência de magnésio. O magnésio é o 4º mineral mais abundante no corpo humano e atua como cofator em mais de 380 reações enzimáticas diferentes. Uma das suas funções mais críticas e menos conhecidas pelo público geral é regular a excitabilidade dos neurônios motores, os neurônios responsáveis por controlar o início e a cessação das contrações musculares. Funciona assim: o magnésio atua como um bloqueador natural dos receptores NMDA,
receptores de glutamato no sistema nervoso central que, quando superativados, aumentam drasticamente a excitabilidade neuronal. Quando os níveis de magnésio estão adequados, esses receptores ficam parcialmente bloqueados, mantendo os neurônios em estado de relativa calma. Quando os níveis de magnésio caem, os receptores NMD ficam desprotegidos e os neurônios passam a disparar com muito mais facilidade, com estímulos que normalmente seriam completamente ignorados. Durante a transição para o sono, quando o sistema nervoso já está em estado de instabilidade natural, essa hipersensibilidade neuronal se manifesta como espasmos musculares abruptos e frequentes. Um estudo publicado no Magnesium Research com pacientes adultos mostrou que 72% dos indivíduos que relatavam espasmos musculares noturnos frequentes tinham níveis séricos de magnésio abaixo do considerado ótimo para a função neuromuscular. Não necessariamente em deficiência clínica grave detectável nos exames padrão, mas em níveis subótimos que os exames convencionais frequentemente não sinalizam como problema. E após suplementação com glicinato de magnésio durante 8 semanas consecutivas, 68% desses pacientes relatou redução significativa na frequência e intensidade dos espasmos. Mas por que tantas pessoas estão com magnésio insuficiente? Há 3 razões principais que se combinam de forma devastadora. A primeira é a depleção do solo agrícola moderno. O uso intensivo de fertilizantes químicos ao longo de décadas esgotou os minerais do solo em regiões agrícolas do mundo inteiro. Estudos de composição nutricional mostram que vegetais folhosos, legumes e grãos integrais contêm entre 30% e 40% menos magnésio hoje do que continham há 50 anos. Você pode estar comendo exatamente os mesmos alimentos saudáveis que sua avó comia e, ainda assim, absorver substancialmente menos magnésio do que ela absorvia. A segunda razão é o consumo de substâncias que aumentam a excreção urinária de magnésio. Álcool é o principal. Cada dose promove perda de magnésio pelos rins de forma dose-dependente. Açúcar refinado e carboidratos de alto índice glicêmico, ao provocarem picos de insulina, também aumentam a excreção renal de magnésio. Cafeína em doses elevadas tem efeito similar. A terceira razão fecha o ciclo de forma perversa. Estresse crônico consome magnésio. O cortisol, que acabamos de discutir na causa anterior, promove ativamente a excreção renal de magnésio como parte da resposta de estresse do organismo. Isso cria uma espiral descendente. Estresse depleta magnésio, magnésio baixo amplifica a excitabilidade neuronal e a frequência dos espasmos. Espasmos perturbam o sono. Sono fragmentado eleva o cortisol no dia seguinte. Cortisol elevado aumenta o estresse e depleta mais magnésio. Um ciclo que se retroalimenta e que piora semana após semana sem intervenção. Mas o que vem agora é a causa mais séria de todas. E é aqui que você precisa parar, prestar atenção total e pensar se reconhece alguém que você conhece nessa descrição. A terceira causa é a apneia do sono. E a conexão entre apneia e espasmos hipnóticos é mais direta, mais frequente e mais perigosa do que a maioria das pessoas. E, infelizmente, muitos médicos de clínica geral imaginam. A apneia do sono é uma condição em que a respiração para repetidamente durante a noite devido ao colapso parcial ou total da via aérea superior. Cada parada pode durar de alguns segundos a mais de 1 minuto completo, e cada vez que a respiração para, o nível de oxigênio no sangue cai de forma significativa. O cérebro detecta esse colapso de oxigênio através de quimiorreceptores altamente sensíveis e dispara um alarme de emergência, uma microativação do sistema nervoso simpático que faz o corpo contrair os músculos da garganta e do pescoço, para reabrir forçadamente a via aérea obstruída. Essa microativação de emergência frequentemente se manifesta exatamente como um espasmo hipnótico, um solavanco brusco, uma sacudida, uma sensação súbita de cair. A pessoa não percebe conscientemente que ficou sem respirar por 40, 50, 60 segundos. Ela só sente o espasmo, o susto, e na maioria dos casos, volta a dormir sem entender o que acabou de acontecer, para que o ciclo se repita mais 10, 20, 30 vezes na mesma noite. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research, com mais de 2.500 adultos, descobriu que 53% das pessoas com apneia do sono moderada
A grave relatavam espasmos hipnóticos frequentes ao adormecer e ao longo da noite, comparado a apenas 16% de pessoas sem apneia confirmada. A correlação é estatisticamente inegável e clinicamente muito significativa. E aqui está a parte que realmente muda tudo sobre como você deve olhar para esses espasmos. Apneia do sono. Não tratada não é apenas um problema de qualidade de sono ou de ronco incômodo para quem dorme ao seu lado. É um fator de risco cardiovascular independente e modificável de primeira ordem. O European Heart Journal publicou um estudo de segmento de longo prazo com mais de 3.000 pacientes, mostrando que homens e mulheres com apneia grave não tratada tinham risco 3 vezes maior de evento cardiovascular fatal, incluindo infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, em um período de acompanhamento de 10 anos. 3 vezes maior, para algo que a maioria das pessoas não sabe que tem. Deixa eu te contar sobre uma situação que ilustra de forma muito concreta o que estou descrevendo. Uma mulher de 56 anos, vou chamá-la de Marta, procurou orientação relatando que há quase 2 anos acordava com aquele solavanco toda a noite sem exceção. Às vezes, 2 ou 3 vezes por noite. Ela acordava consistentemente cansada, com dores de cabeça leves pela manhã que desapareciam depois de 1 hora e uma sensação persistente de névoa mental durante o dia. Dificuldade de concentração, lapsos de memória frequentes, disposição abaixo do que ela considerava normal para sua idade e estilo de vida. Ela atribuiu tudo isso à menopausa, ao estresse acumulado do trabalho, ao envelhecimento natural. Os espasmos ela nem mencionava para o médico. Nunca considerou que pudessem ser relevantes. Depois de aplicar os elementos do protocolo que vou te mostrar em alguns minutos, ela percebeu que as mudanças de estilo de vida reduziram a intensidade dos espasmos, mas não eliminaram a frequência. Essa persistência foi o sinal que faltava. Ela procurou avaliação médica especializada com um sonologista e realizou uma polissonografia, o estudo completo do sono. O resultado revelou apneia obstrutiva moderada com 32 eventos por hora de sono. 32 vezes por hora, durante toda a noite, a respiração dela estava cessando. 32 vezes por hora, o nível de oxigênio no sangue dela estava despencando. 32 vezes por hora, o coração dela estava sendo submetido a um pico de estresse agudo. Com o tratamento adequado, os espasmos desapareceram em menos de 3 semanas. A fadiga matinal melhorou drasticamente dentro do primeiro mês. E mais importante do que qualquer sintoma subjetivo, o risco cardiovascular silencioso que ela carregava sem saber que estava envelhecendo o coração dela aceleradamente a cada noite começou a ser revertido. Os espasmos eram o alarme, o único alarme visível de um processo que acontecia completamente nas sombras, e ela quase não ouviu. Agora vamos falar sobre quando o espasmo hipnótico deixa de ser inofensivo e se torna um sinal que exige atenção médica sem demora. Há 5 sinais específicos que você deve reconhecer e levar a sério. O primeiro sinal: espasmos que ocorrem mais de 4 vezes por noite de forma consistente por mais de 2 semanas. Um espasmo ocasional é parte normal da fisiologia humana. Múltiplos espasmos toda noite, toda semana, sem variação. Isso não é normal e não deve ser ignorado. O segundo sinal: espasmos acompanhados de sensação de sufocamento, engasgamento ou falta de ar no momento do despertar. Se junto com o solavanco você sente que estava sem ar, que a garganta estava fechada ou que precisou respirar fundo com urgência ao acordar, isso é um sinal altamente sugestivo de evento apneico. O terceiro sinal: espasmos acompanhados de palpitações cardíacas no momento do susto ou imediatamente após. Se o espasmo vem com sensação de coração acelerado, batimento irregular ou uma estranha percepção de que o coração deu um salto, o sistema cardiovascular está sendo ativado de forma anormal durante o sono e isso requer avaliação. O quarto sinal: espasmos que assustam ou acordam o parceiro de cama por serem violentos ou convulsivos. Espasmos suaves são fisiológicos, espasmos que parecem convulsões breves, que jogam o corpo de um lado para o outro, que fazem alguém que está dormindo ao seu lado se assustar e acender a luz para checar se você está bem. Isso requer avaliação neurológica urgente. O quinto sinal: sono não restaurador crônico combinado com espasmos frequentes.
Se você dorme 6, 7, 8 horas e acorda consistentemente exausto há mais de um mês e tem espasmos frequentes durante a noite. A combinação é uma bandeira vermelha que indica sono estruturalmente fragmentado, provavelmente por apneia, e que o seu organismo está acumulando uma dívida fisiológica de restauração que não está conseguindo pagar. Se você se reconhece em 2 ou mais desses sinais, não adie. Um estudo do sono, que é um exame não invasivo que pode ser realizado em casa com um equipamento portátil ou em clínica especializada, pode revelar em uma única noite o que anos de cansaço, espasmos e sintomas difusos não conseguiram explicar. Agora o protocolo. O que você pode começar a fazer esta noite? Primeiro elemento: intervenção na janela de cortisol entre as 18 e as 21 horas. Essa janela de 3 horas antes de deitar é onde você constrói ou destrói completamente a qualidade do sono que vem depois. O objetivo é desacelerar o eixo de estresse de forma progressiva para que o sistema nervoso chegue ao momento de deitar em modo de desaceleração genuína e não em modo de alerta disfarçado de cansaço. Encerre qualquer exercício físico de intensidade moderada a alta pelo menos 4 horas antes de dormir. O cortisol pós-exercício intenso leva entre 4 e 6 horas para retornar à linha de base fisiológica. Academia às 20 horas quase certamente significa cortisol elevado até a madrugada. Elimine telas emissoras de luz azul após as 21 horas. Ou use óculos certificados bloqueadores de luz azul se a sua rotina exige o uso de dispositivos à noite. A luz azul, na faixa de 400 a 500 nanômetros, suprime ativamente a produção de melatonina pela glândula pineal, o mesmo sinal que o cérebro usa para identificar que ainda é dia e que o cortisol deve permanecer elevado. Faça sua última refeição substancial até às 19 horas e 30 minutos no máximo. O processo digestivo ativo durante as primeiras horas de sono eleva a temperatura corporal central, mantém o metabolismo acelerado e compete diretamente com os processos de reparo que o sono profundo deveria estar realizando. Segundo elemento do protocolo, reposição estratégica de magnésio. A forma mais biodisponível e mais bem tolerada de magnésio para essa função neuromuscular e para a qualidade do sono é o glicinato de magnésio ou o treonato de magnésio. Evite estritamente o óxido de magnésio, é a forma mais barata, mais vendida e menos absorvida pelo organismo, com biodisponibilidade de apenas 4%, comparada a mais de 80% das formas queladas. O horário ideal de ingestão é entre 30 e 60 minutos antes de deitar. Estudos de farmacocinética mostram que o pico de absorção intestinal do magnésio quelado coincide de forma favorável com o início das fases de sono profundo quando tomado nessa janela temporal específica. Além da suplementação, inclua no jantar alimentos naturalmente ricos em magnésio. Sementes de abóbora são a fonte mais concentrada disponível, seguidas por amêndoas, castanha do Pará, espinafre cozido, feijão preto e chocolate amargo acima de 85% de cacau. Uma porção combinada dessas fontes pode contribuir com 150 a 200 mg de magnésio alimentar por refeição. Terceiro elemento: controle preciso da temperatura do ambiente de sono. A temperatura do quarto tem impacto direto e mensurável na frequência de microdespertares e espasmos durante a noite. Pesquisas publicadas no Journal of Physiological Anthropology identificaram que a temperatura ideal para facilitar a transição para o sono profundo está entre 18 e 19 graus Celsius. Temperaturas acima de 22 graus aumentam significativamente a frequência de microdespertares, fragmentação do sono e espasmos hipnóticos. Se você não tem sistema de climatização no quarto, um ventilador posicionado aos pés da cama, nunca direcionado diretamente para a cabeça ou o rosto, promove o resfriamento periférico que o corpo utiliza naturalmente para iniciar o sono. Usar meias finas durante o sono, contraintuitivamente, também acelera o resfriamento central ao promover vasodilatação nos pés e nos tornozelos, redistribuindo o calor corporal de forma mais eficiente. Quarto elemento: a técnica de respiração. 4, 7, 8 para neutralizar o reflexo de queda antes que ele aconteça. Este é o detalhe técnico que produz a redução mais rápida e mais perceptível na intensidade dos espasmos. Quando você deita e sente aquela tensão de transição,
aquela leve excitação ou ansiedade de adormecer que frequentemente precede o espasmo, antes de esperar que o solavanco aconteça, faça o seguinte de forma deliberada. Inspire lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 4. Segure o ar completamente, sem tensão, contando até 7. Expire pela boca de forma completa e lenta, contando até 8. Repita esse ciclo 4 vezes consecutivas. Esse padrão específico de respiração, com a fase de expiração sempre mais longa do que a de inspiração, ativa o nervo vago de forma poderosa. O nervo vago é o principal condutor do sistema nervoso parasimpático, o sistema responsável pelo descanso e pela digestão. Quando o nervo vago é ativado por esse padrão respiratório, ele reduz a frequência cardíaca, diminui os níveis de cortisol circulante e estabiliza a excitabilidade neuronal que produz os espasmos. O resultado é uma transição para o sono muito mais gradual e suave, sem a queda abrupta de tônus muscular que dispara o reflexo de contração emergencial. Pessoas que aplicaram essa técnica de forma consistente relatam redução perceptível nos espasmos em menos de 7 dias na maioria dos casos. Não é sugestão, não é placebo, é fisiologia do sistema nervoso autônomo funcionando de forma previsível. Quinto elemento, rastreamento sistemático por 2 semanas completas. Esta parte é absolutamente crítica e quase ninguém faz. Durante 14 dias, anote no celular logo pela manhã ao acordar. Quantos espasmos você lembrou ter tido naquela noite, se foram acompanhados de sensação de falta de ar, palpitações ou sufocamento? Como você se sente em termos de disposição numa escala de 1 a 10 e se dormiu de forma contínua ou fragmentada? Se ao final das 2 semanas aplicando os 4 elementos anteriores, os espasmos persistem em frequência alta ou são consistentemente acompanhados de qualquer um dos 5 sinais de alerta que mencionei, você tem dados objetivos e concretos para levar ao médico. Não vá dizendo apenas que tem espasmos ao dormir, vá com 14 dias de registro mostrando frequência, padrão temporal e sintomas associados. Isso transforma completamente a qualidade da avaliação que você vai receber e aumenta dramaticamente a probabilidade de um diagnóstico preciso. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você acorda pela manhã se sentindo verdadeiramente descansado e com energia para começar o dia? Ou acorda cansado, com cabeça pesada, como se o sono não tivesse sido suficiente, mesmo depois de uma noite inteira? Escreve nos comentários agora, descansado ou cansado. Essa resposta pode revelar algo sobre o seu sono que vale muito mais do que você imagina. Vamos recapitular os pontos essenciais do que você aprendeu hoje. Os espasmos hipnóticos não são aleatórios nem inevitáveis. Eles têm causas identificáveis e tratáveis. Cortisol noturno elevado mantém o sistema nervoso em alerta quando deveria desacelerar. Deficiência de magnésio torna os neurônios motores hipersensíveis e propensos a disparar com estímulos mínimos. E a apneia do sono usa esses espasmos como mecanismo de emergência para reabrir a via aérea obstruída, tornando cada solavanco um sinal de que o oxigênio foi cortado durante o sono. Quando frequentes e acompanhados dos sinais de Denitism alerta, esses espasmos podem ser o único indicador visível de um processo cardiovascular silencioso progredindo enquanto você dorme. Se este vídeo te ajudou a entender algo que estava acontecendo com você, sem que ninguém tivesse explicado antes, compartilha agora com alguém que você sabe que tem esse espasmo toda noite. Um familiar, um amigo, um cônjuge. Porque as pessoas que mais precisam desta informação são exatamente as que menos vão procurá-la por conta própria. Você pode literalmente estar compartilhando algo que vai levar alguém a descobrir uma condição séria a tempo de tratar. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Porque no próximo episódio eu vou te mostrar algo que vai surpreender quem se preocupa com alimentação saudável. 5 frutas com reputação impecável de nutritivas e saudáveis. Frutas que você provavelmente come acreditando que está fazendo um favor ao seu organismo, que a ciência comprova estarem sabotando a qualidade do seu sono de uma forma que ninguém fala abertamente. Se você come fruta à noite, você definitivamente não pode perder esse vídeo. As informações apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educativo e informativo, e não substituem consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional.
Sempre consulte um médico ou profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer mudança em sua rotina de saúde ou suplementação.